Com muita alegria que estamos aqui novamente para falarmos um pouco da palavra de Deus, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E hoje nós vamos falar, nessa última minha participação na escola bíblica desse ano, hoje eu escolhi um tema para a gente falar sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Mas antes mesmo da gente começar a falar do assunto específico, eu queria falar um pouco da importância do estudo da escola bíblica e o quanto isso é importante nos dias atuais, né? Porque não é que as pregações elas não são válidas. Na realidade, a pregação ela serve e é para nos fortalecer, serve para nos dar ânimo, nos exortar às vezes, né? Mas o estudo da palavra ele serve de sustentação. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente está sempre debaixo da sustentação de Deus, né? E o que nos dá essa força é exatamente o conhecer da palavra de Deus, né? Então é extremamente importante a gente saber e conhecer as Escrituras, e principalmente quando a gente fala de coisas sagradas, né? A gente tem que entender que existem coisas que são consagradas de outras religiões, de outros deuses, né? Ao mundo pagão, vamos dizer assim. E quando a gente precisa esclarecer aos irmãos a necessidade do conhecimento da palavra, é bom que a gente conheça, né, acerca do que as outras religiões falam, né? Porque é necessário a gente conhecer para poder até mesmo ter como reagir, ter como conversar, ter como questionar. E eu trouxe um trecho de uma leitura aqui, esse verso, que eu vou ler quatro versos de um texto aqui. E eu espero que vocês reconheçam esse texto. Verso 5. Enviamos Moisés com os nossos sinais, dizendo-lhe: transporta o teu povo das trevas para a luz, e recorda-lhe os dias de Deus, nisso há sinais para todo o perseverante agradecido. Recordai-vos de quando Moisés disse ao seu povo: lembrai as graças de Deus para convosco ao libertar-vos do povo do Faraó, que vos infligia o pior castigo, sacrificando vossos filhos e deixando-os com vida as vossas mulheres. E nisso tivestes uma grande prova do vosso Senhor. Verso 7. E de quando o vosso Senhor vos proclamou: se me agradecerdes, multiplicar-vos-eis; se me desagradares, sem dúvida o meu castigo será severíssimo. E de quando Moisés disse: se renegardes, tanto vós como os que existirem na terra, sabeis que Deus é opulento, laudabilíssimo, né? Quando a gente lê um texto desse, se eu perguntar aos irmãos, se a gente tivesse numa aula presencial, eu ia provavelmente perguntar aos irmãos aonde que estava esse texto na Bíblia. E eu tenho quase certeza que um bom número, a grande maioria, ou quase a totalidade, iria falar que esse texto está lá no livro de Êxodo, né, que é o livro, e numa versão da Bíblia, uma versão católica da Bíblia, ou uma versão atualizada, né, do livro de Êxodo. Mas não está, meus irmãos. Esse texto ele está no livro do Alcorão. Está no livro do Alcorão, que é a base, né, que é o texto base do islamismo.
Está lá no livro de Ibrahim, chama-se Ibrahim, que significa Abraão, na 14ª surata do Alcorão. Por que eu estou querendo que eu apresentei esse texto? Que na realidade o mundo, o maligno, ele tem mascarado as coisas que não são de Deus. Não estou julgando o Alcorão, eu estou falando que na vida atual, né, o mundo tem se mascarado e tem se banalizado as coisas que são destinadas a outros deuses, ao paganismo, ao espiritismo, ao mundanismo de forma geral, de uma forma que eles estão tentando introduzir isso nas igrejas, e o que é pior, muitos têm conseguido sucesso, né? Então, quando a gente fala que o conhecer é importante, se a gente vê esse texto aí lá do Alcorão, comparando com a Bíblia, é o mesmo texto. E na realidade é o mesmo texto, né? O texto do Alcorão, ele está falando exatamente do mesmo Moisés que nós vemos na Bíblia, né? Ele faz referência a vários outros personagens da Bíblia, como Noé, como José, Maria, e também Jesus, né? Jesus, ele é retratado no Alcorão como um profeta do Islã. Ele é citado em 15 suras, né, que são tipo capítulos da Bíblia, né, semelhantemente separando o Alcorão, e em 93 versos, né? No Alcorão, a sua vida ela não é tratada de forma linear, igual em alguns livros da Bíblia. Mas, através do que se fala lá, a gente consegue conectar com os relatos da Bíblia, fazendo uma ligação realmente com a Bíblia. Mas como saber disso? Estudando, né? Estudando. E qual que é a grande diferença do Alcorão? Mas se está no Alcorão as mesmas coisas? Só que a diferença principal para nós, cristãos, é que ele coloca lá Jesus como apenas um profeta. É apenas alguém que veio como profeta, que veio com a tarefa de pregar, né, a palavra de Deus, mas que não reconhece Jesus como sendo filho de Deus. Eles até reconhecem que Jesus vai voltar, porque tem uma obra inacabada. Então, quando eles mencionam Jesus, eles colocam essa questão, né, para que a gente realmente entenda isso. Então, é importante a gente conhecer, irmãos, né, porque o conhecimento ele fortalece a nossa fé. O conhecimento ele nos estrutura para o dia a dia, né? E o que é principal que a gente tem que falar aqui é que o conhecimento ele nos capacita para conseguirmos entender, né, o estudar a palavra de Deus, do que é idolatria, né? E identificar coisas que são sacrificadas aos ídolos, né? E, portanto, né, com esse conhecimento nos afastarmos destas coisas. Hoje em dia a gente vê pessoas que nitidamente que são declaradas, né, declaram publicamente que entregaram suas vidas, as suas carreiras ao diabo. E aí a gente vê os jovens, adolescentes, adultos, várias pessoas, idolatrando essas pessoas, né? Seguindo ela nas redes sociais, cantando as músicas que elas cantam, dançando, né? Pasmem, isso dentro da igreja. E não admitem que
aquilo está sendo feito para idolatrar algo que não é de Deus, algo que é maligno, algo que exatamente o contrário ao que Deus prega, ao que Deus espera de nós, como verdadeiros adoradores. Então, essas coisas, elas têm que ser trabalhadas, né? E o texto que a gente vai começar a ler está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Diz assim: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com o demônio. Dentro disso, dentro dessa colocação, existem várias outros textos bíblicos, e como eu falo que a gente não tem tanto tempo aqui para poder ficar lendo, eu vou apenas deixar com os irmãos, né? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 4, capítulo 10, versículo 14, e capítulo 18, versículo 22. Né? Então, quando possível, dê uma lida. É importante essa base da leitura, para que a gente consiga realmente entender isso. E o que a gente tem que entender é que as nações idólatras que viviam em torno de Israel, né, para elas, um Deus ou um espírito habitava nas imagens de escultura. Todavia, né, entretanto, as Escrituras afirmam categoricamente que esses falsos deuses são diabos, né, são demônios. Isso está lá em Deuteronômio 32, 17. E que os sacrifícios oferecidos às imagens são oferendas aos demônios. Salmos 106, 37. Né? Um dos termos que eram usados no Antigo Testamento é, deixa eu ver se eu consigo pronunciar, diliu. Essa palavra quer dizer tora sem forma, ou bloco vazio. Os profetas assim chamavam os ídolos para mostrar a inutilidade, a futilidade, a incapacidade deles. Né? Esse mesmo conceito é afirmado por Paulo, também lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: o ídolo nada é. A gente trazer isso para essa colocação aí, para a nossa história do Brasil, né? A gente tem uma outra expressão, que aqui é Santos do Pau Oco, né? Acredito que as pessoas mais antigas já tenham ouvido essa expressão. E o que significa isso? Né? Aquelas imagens que existem na maioria das igrejas são feitas de madeira, né? E a madeira era oca. No caso do Brasil, tinha um outro motivo, né? Tratando de forma histórica aí. Por que essas imagens eram ocas? Né? Porque como as imagens para o catolicismo tem uma importância muito grande, o que as pessoas faziam para traficar ouro e pedras preciosas que eram tiradas das minas, principalmente das minas gerais, né, das nossas minas aqui? Eles furavam essas esculturas de santos, mandavam fazer esculturas de santos e colocavam dentro dela ouro ou pedras preciosas, para que eles pudessem transitar com aquilo de um lugar para outro, como se fosse uma procissão, e levando o ouro. Ou seja, o único valor que aquela imagem tinha era como se fosse um cofre, né? Um cofre que fosse guardado algo ali para levar de um lado para outro. Então, e essa expressão de madeira vazia, de inutilidade das imagens antigas, estão lá, desde lá do Velho Testamento, né? E a gente vê isso também durante a nossa história. Eu não estou falando aqui, irmãos, que
Por exemplo, para você chegar na casa de um parente, de um amigo, de alguém, e ter lá a imagem, e você vai excomungar aquela família que tem o seu credo, que tem a sua crença, e querer quebrar, né? Querer vilipendiar aquele objeto de fé, de forma grosseira, de forma de forma não sábia, né? Pelo contrário, se você chegar numa casa onde que tem lá a escultura, tem lá a imagem de um santo, de alguma coisa, né? Você não vai prestar culto àquilo, mas você tem que respeitar a fé da pessoa. Você tem que pregar o evangelho para ela, levar ela ao conhecimento, e essas coisas elas vão ser retiradas espontaneamente, né? Como aconteceu na vida de muitas pessoas que se converteram. Então a gente tem que ter sabedoria, né, nesses momentos, até para identificar essas coisas, né? Então a gente tem que entender que, por mais que a gente tenha a certeza da inutilidade daquela imagem, a gente não pode ferir a fé do outro, né? Então, na história recente do Brasil, a gente teve alguns episódios, né, de coisas que até contra a lei, né, você fazer. Né, você vilipendiar. Vilipendiar é causar dano, prejudicar alguma coisa, né, vamos dizer assim, de forma mais simples. Então, irmãos, tem que ter sabedoria, até nessas horas. Aliás, sabedoria em todas as horas, essa é importante, né? E aí, com o tempo, saindo do período bíblico ali, a igreja de Roma, ela, como eu mencionei, que chegou até o Brasil, né, no presente momento, nos séculos passados, a igreja de Roma também estava cercada, né, ficou cercada da idolatria, né, dos símbolos. E havia celebrações pagãs, vamos dizer assim, a deusa da fertilidade, né, os romanos adoravam Júpiter, Vênus, Ericina, que era uma chamada deusa das prostitutas. Então, isso na Roma antiga, tá? Não estou falando na igreja católica romana. Estou falando na Roma antiga, no período pós ali, Jesus Cristo, naquela temporada ali, né? Ou seja, eles prestavam culto a uma deusa, uma deusa da prostituição, né? Que entende-se que esse culto é um dos que deu origem ao carnaval, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o carnaval, né? Adoravam a deusa dos rufiões, também, né? Um texto que a gente pode ver, a carta lá de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 a 32, né, que fala sobre esse assunto. Ou seja, o crente deve se afastar dessas festas malignas, que induzem o homem à fornicação, ao adultério, às drogas e à feitiçaria. Como eu falei, irmãos, tem a questão do carnaval. O carnaval é herança dessas festas pagãs. Não adianta falar outra coisa. Carnaval é festa da carne, é uma festa pagã, é uma festa voltada à prostituição, é uma festa voltada aos rufiões, né? Rufião significa, deixa eu ver aqui, eu tenho lá no final aqui a palavra, rufião, pessoa que se mete em brigas por causa de mulheres de má reputação. Ou seja, tinha um culto aos rufiões, pessoas que viviam nessa situação. E esses cultos, alguns deles, juntados ali, dão origem ao conhecido carnaval. Não adianta tentarmos falar que
igual a gente já viu, o carnaval gospel. Isso não existe. Me perdoe a minha posição, aí eu estou dando uma posição pessoal, né? Mas isso não existe. Festa da carne gospel, o carnaval é isso, né? Tudo bem. A igreja, eu acho que a igreja tem que sair. Tem dois comportamentos que a igreja pode ter durante o carnaval. Primeiro, de evangelismo, mas não se misturando com eles. Não é montando um bloco de carnaval, falar que está montando um bloco de carnaval para ir lá evangelizar, né, que já está daqui a alguns dias tem a história do carnaval. Parece que esse ano, graças a Deus, não vai ter, né? Por causa da pandemia, uma das poucas coisas boas que a pandemia trouxe. Não vai ter o carnaval. Então, a gente não pode achar que a Bíblia ela vem se adaptando ao mundo, porque não veio. Por isso que eu falo da importância do conhecimento da palavra. A Bíblia não se adapta, né? E a Bíblia não é para falar só coisas boas. A Bíblia o Evangelho, principalmente, os Evangelhos principalmente, é a notícia de boas novas. Mas até durante o processo das boas novas, teve momentos em que a palavra de Jesus Cristo foram palavras duras. Teve momentos em que Cristo terminou a palavra e todos que estavam estavam ali ouvindo, o que eles tinham feito? Eles tinham, a palavra tinha sido dura demais. A palavra tinha sido muito forte. E aí o que eles fizeram? Aí Jesus fala com seus discípulos: vocês não vão embora também não? Por que ficam? E aí esses demonstram que as causas reais pelas quais eles estavam com Jesus. Mas se pararmos para pensar, foi uma palavra dura. Né? Se essa ideia de adaptação, se ela valesse, o que Jesus ia falar? Nossa, foi todo mundo embora? Foi. Cadê o povo? Não, Jesus, porque a palavra do Senhor foi muito dura, foi muito pesada. Mas foi. Não, então chama eles que eu vou falar de um jeito mais tranquilo para ver se eles ficam, né? Não, de forma alguma. Jesus permaneceu com a dureza da palavra que ele havia feito, né? Porque quando se fala do pecado, o pecado continua sendo pecado. O pecado não deixou de ser pecado porque as coisas evoluíram, né? Porque hoje a gente tem internet, hoje fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, o filho do pastor faz isso, então continua sendo pecado. Né? Então, as coisas que são da idolatria continuam sendo idolatria. Então, a gente tem que ter o bom senso de identificar isso. E hoje estamos piores ainda, porque hoje nós temos uma quantidade enorme de opções de idolatria. Né? Pessoas têm idolatrado coisas absurdas. Né? Têm idolatrado situações. Então, irmãos, a gente tem que ter o conhecimento da palavra para saber que o que era pecado, continua pecado. O que está na Bíblia, continua valendo. A Bíblia foi atualizada e revisada algumas vezes, não para tirar pecado ou acrescentar facilidades. Foram atualizações de ortografia, de palavras, mas não o conceito. O conceito não muda. Né? Então, quando a gente vê os exemplos de idolatria do passado,
E aí a gente vê o que tem ocorrido durante os tempos de hoje. Né? Para quem tem um pouco mais de conhecimento da palavra, se assusta. Se assusta. Hoje nós idolatramos a televisão, idolatramos um carro. Né? Tem pessoas que idolatram o seu celular. Né? Já vi algumas pessoas falando que se ficar sem o celular algumas horas, ele fica doente. Ele fala assim, não, é insuportável. Outro dia eu vi uma jovem que estuda comigo, chegou, foi antes da pandemia. Ela chegou na faculdade, abriu a bolsa para pegar o celular, e o celular tinha ficado em casa. Ela abandonou a aula, era uma aula importante. Ela abandonou a aula para voltar em casa, e parece que era longe o lugar que ela morava, para pegar o celular, porque ela não poderia ficar até o final da aula sem o celular. Olha que idolatria que nós estamos vivendo. Ah, o celular é importante, é bom? É sim, ajuda, facilita para a gente pesquisar, para a gente olhar as coisas, a comunicação. Né? Hoje o celular, se a gente olhar bem, ele aproxima as pessoas que estão longe e distancia as que estão perto. Né? Hoje a gente manda mensagem para alguém da família que está você está no quarto, a pessoa está na sala, você manda mensagem para alguém que está na sala. Olha aqui. Será que isso não é idolatria? Né? Aí com isso eu estou falando, não pode usar o celular? Não, não é isso. Porque idolatria é quando você coloca algo na frente do que é realmente importante. Né? Você coloca algo num pedestal. Algo numa posição literal de culto. Você cultua aquilo. Né? Então, hoje as pessoas estão idolatrando a fama, idolatrando o ser conhecido. Então, a gente tem que ter uma certa preocupação com relação a isso. Né? Então, vamos continuar. Corinto era uma importante cidade da Grécia e a capital da província romana, Acaia. Sua posição geográfica privilegiada favorecia o comércio, a cultura, os esportes e as religiões pagãs. Em Corinto havia muitos templos dedicados aos deuses greco-romanos. Dentre eles destacava-se o de Afrodite, localizado no topo do Acrocorinto, tendo mais de 1000 sacerdotisas que se dedicavam à prostituição religiosa. Olha aqui, né? As festas dedicadas a esses demônios eram repletas de música, orgia, comida, bebida e excessos em todos os tipos. Nas oferendas de animais, uma parte era queimada no altar do ídolo e outra era doada ao sacerdote. E a última era entregue ao ofertante, que quase sempre a vendia no mercado. Ou seja, muitas vezes no mercado tinha algo que era fruto da oferenda aos deuses pagãos. Vocês viram como é que era feito aqui? Uma parte era queimada, uma parte era para o sacerdote e outra parte era dada ao ofertante para ele fizesse o que ele quisesse fazer. Né? Então, a grande parte desses ofertantes pegavam aquela carne e a vendiam no mercado. Então, quem estivesse ali no mercado de Corinto, provavelmente teria acesso àquela carne. Bom, e aí, o que fazer nesse sentido? Não comer carne, porque você não sabe a procedência. Eu tenho uma tática e um raciocínio.
Normalmente, quando você não sabe, ou tem a desconfiança de que aquele alimento, por exemplo, no caso a carne que era vendida no mercado de Corinto, eu oro. Né? Eu falo assim, meu Deus, eu não sei se foi consagrado a outro Deus, mas se foi, eu quebro toda essa consagração em nome do Senhor Jesus Cristo e reconsagro isso, né, ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, e que esse alimento não venha me fazer mal. Sabe onde que eu faço isso? Tem uma comida, eu gosto muito de viajar, né? Algumas pessoas sabem disso. E graças a Deus, além da possibilidade das viagens de férias, sempre que possível, o meu trabalho, até antes da pandemia, me permitia fazer algumas boas viagens pelo Brasil. E eu praticamente conheci, acho que, se não todas, quase todas as capitais do país, eu já conheço assim. Conheço de passar 1 ou 2 dias, 3 dias nessas capitais, participando dessas viagens a trabalho. E a primeira coisa que eu procuro nesses lugares é a comida típica. Né? A comida típica. Então, já comi o tucupi com tacacá lá do Belém. Né? Já comi a costela de tambaqui lá no Mato Grosso. Né, que é um peixe, fala costela de tambaqui, é um pedação mesmo de carne, de peixe. Na Bahia, fui na Bahia, fui a Salvador, eu vou comer o acarajé, vou. Mas é notório que boa parte das acarajeiras, né, as vendedoras de acarajé, elas têm uma devoção ao candomblé, às coisas, e aquilo fatalmente é consagrado. É um momento que eu vou deixar de comer o acarajé? Poderia deixar. Mas nessa vez que eu fui a Salvador, eu comi o acarajé, como falei, orei e tal. E eu estava numa praça muito grande, e era um lugar lá perto do mercado Modelo, lá no elevador Lacerda, né? E aí eu comecei a andar nessa praça, passeando no final do dia com os colegas. E aí eu passei numa barraca dessas de acarajé, eu já tinha até comido o outro. E aí eu vi uns panfletos, né? De evangelização, de evangelismo. Aí o povo falou assim, eu achei estranho. Aí eu falei assim, vou chegar, vou puxar a conversa. Mineiro não gosta de conversar, né? Aí eu comecei a conversar com a senhora. Aí pedi uma água. O movimento estava pequeno. Aí eu perguntei, e esses panfletos aqui? Ah, não, é que eu sou evangélica. É mesmo? Vai. Que bom, então vamos lá. Aí eu comecei a perguntar a ela, e eu falei, e aí eu puxei o assunto da consagração que se faz com os alimentos. Ela falou assim, pois eu também consagro os meus. Eu falei assim, é mesmo? E ela falou assim, todo dia, a hora que eu faço as minhas compras, eu chego e agradeço ao Senhor Jesus por me permitir ter dinheiro para comprar e que aquele alimento seja bênção na vida das pessoas, né, e que não faça mal, e eu faço com o maior carinho. Pois é. Então, irmãos, daí a gente tira um aprendizado em que realmente as coisas são consagráveis. Né? E então, a gente está, no caso do acarajé, é meio óbvio. Mas se a gente não sabe, se você chega num restaurante,
comum, né? Um restaurante, uma churrascaria. Se o cara lá fez alguma oferenda com os animais que ele cortou lá para colocar lá para vender na churrascaria, se ele fez algo, uma consagração com relação àquilo. Por isso que a gente tem que ter a sabedoria de saber, de agradecer e de consagrar aquele alimento que nós estamos tendo com relação a isso, né? Tem coisas que são óbvias, né? Então, e aí a gente vê que Paulo, ele adverte a igreja de Corinto para não se envolver com a idolatria. Como o povo de Israel no deserto, naqueles dias, os judeus desviados ofereceram sacrifício aos demônios, prostituíram-se e comeram da carne sacrificada aos ídolos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 10, versículos 7 e 8. Então, e aí está falando também que o cristão não deve participar de festividades e atos que cultuam os santos, os guias, os ídolos demoníacos. E aí tem uma outra referência, e essa é muito importante na Bíblia, que é Daniel, né? Daniel, ele rejeita os manjares oferecidos aos ídolos, está lá em Daniel 1, versículos 8 e 9. E o posicionamento de Daniel, ele é muito mais emblemático, né? Porque aí Daniel rejeita o alimento, rejeita, ao fazer isso, Daniel não rejeita, não é só receber o alimento. Daniel, ele se rejeita a sentar na mesa, né, onde está sendo servido aquele alimento. E os alimentos daquela época tinham esse aspecto da consagração. Então, Daniel, ele se afasta daquilo, exatamente para ter esse posicionamento emblemático, esse posicionamento forte com relação a isso, para nos ensinar que a gente deve, que o crente deve rejeitar irrevogavelmente o manjar oferecidos aos ídolos. A gente tem visto isso nos dias de hoje, irmãos. Eu falei do carnaval, mas a gente tem visto muitas outras coisas que estão sendo, desculpa a palavra, banalizadas lá do mundo, que tem sido trazido para dentro das igrejas, né? E como eu falei, essas coisas continuam sendo pecados, né? Não é porque a gente está em 2020, temos internet, temos um tanto de outras coisas, que isso deixou de ser pecado. Então, a Bíblia, ela não se transforma, ela não se desgasta. A palavra da Bíblia, ela não vai ser defasada. Pelo contrário, ela se renova. E essa renovação não é abrir mão de conceitos. Tem muitas pessoas que associam a renovação da Bíblia. A renovação significa que ela é viva, né? Ela é eficaz. A palavra, ela é eficaz nos nossos dias e em todos os dias, né? Não é só para dizer que ela vai se atualizando. Ah, não, o que era pecado antigamente não é bem assim. A gente não pode, né? As pessoas tentam justificar os seus erros, minimizando as coisas. Nossa, mas o mundo evoluiu tanto, será que isso aí continua sendo pecado mesmo? Continua. Se a Bíblia estabelece como pecado, continua sendo pecado. Não é porque eu acho que não é, que fulano acha que é, que Beltrano faz, e Ciclano também. Não. A Bíblia, ela tem uma questão muito importante nela, que fala assim, sim, sim, não, não. Né? Há tempos atrás eu tive uma discussão com uma pessoa falando assim, olha, se foi falado que é sim, posso até levar prejuízo, posso até me prejudicar, mas esse sim tem que prevalecer.
Ah, não, então você está sendo turrão, está sendo intransigente. Não. Tem coisas que tem que andar no seu caminho reto. Tem coisas que tem que ter uma retidão com ela. E a Bíblia exige isso. Né? Por isso que eu citei o exemplo bíblico de que Jesus está lá fazendo o sermão, as pessoas ouvem, se sentem constrangidas, vamos dizer assim, né, com a palavra atual, se sentem oprimidas com aquela palavra, com aquela exortação, e vão embora. Ficam os discípulos. Jesus percebe que acontece isso, e aí pergunta, né, repetindo, né, vocês não vão não? Eles, né, aí eles falam, para onde nós iremos? Né? Nós vamos para onde? Então, meus irmãos, essa necessidade de conhecimento da palavra é muito importante. Da mesma forma que eu falei que a gente não pode participar da mesa, né, dos escarnecedores, dos ímpios e tal, a mesa do Senhor, né, ou seja, a ceia, ele é um testemunho da nossa filiação, da identificação e comunhão com Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 18. Tomar parte de atividades, aí eu escrevi aqui, tomar parte de atividades, reuniões e procissões vinculadas a ídolos, ocultismo e espiritismo, identificar-se com o próprio diabo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21. A imagem adorada não é nada, apenas obra de pedra, de pau, de gesso, de cimento ou ouro. Mas por trás dela estão os demônios. Está lá em Apocalipse 9, 20, 13 e 11. Se a gente olhar em todo o Velho Testamento, a idolatria ela é extremamente criticada, né, condenada pelo Senhor. Porque em inúmeros pontos a Bíblia fala que o ídolo é considerado inútil e principalmente ele tem uma identificação com o demônio, com Satanás. Tem um outro tópico aqui que eu coloquei novamente, mas eu de certa forma eu já abordei, mas tem outras festas além do carnaval, né? A gente tem no Brasil vários eventos, né? Eu já vi cristão aí passando meses aí pagando para fazer a excursão para a Aparecida do Norte, para viajar com os católicos para fazer lá em outubro, para fazer a excursão para a Aparecida do Norte. Ah, não pode ir lá conhecer a igreja? Pode. Né? Mas precisa ser dentro da procissão, em homenagem a Maria. Né? Faz uma viagem para o interior de São Paulo e vai lá conhecer. Eu, por exemplo, quando fiz essa viagem para Salvador, eu fiz questão de conhecer alguns templos católicos lá, pela questão histórica, óbvio. Né? Tem uma região de extrema idolatria em Salvador, que é o tal do Pelourinho. Né? Eu fui lá conhecer, óbvio. Né? No dia de semana, no final da reunião, vamos lá passar, que até lá perto do Mercado Modelo, do elevador Lacerda também. Em Salvador, para quem não conhece, o elevador Lacerda liga a Cidade Baixa, a parte de baixo é o Mercado Modelo, e a parte de cima é onde é o Pelourinho. Então você vai do Mercado Modelo para o Pelourinho através desse elevador, chama-se elevador Lacerda, que é um elevador aberto. Tá. Aí fui lá conhecer essas igrejas. Tem umas igrejas lá que eram igreja
pelo aspecto histórico dela, até interessante, porque ela foi uma igreja construída para os negros, vamos dizer assim. Né? Então, nessa igreja ela tem uma simbologia muito forte do catolicismo, mas também tem para o candomblé. Né? Então lá eles têm lá, fazem tem as plaquinhas lá dos santos das duas denominações, das duas religiões lá. E eu fui para conhecer, é aquilo que eu estou falando aqui do nosso estudo, conhecimento. Né? Não prestei nenhum culto. O que é prestar culto a uma homenagem, a uma escultura daquela? É você fazer o sinal lá que eles fazem, se prostrar diante daquilo. Né? Eu estava lá, eu e um colega que viaja comigo às vezes, nós não pedimos o guia, porque tem o guia lá que oferece, e a gente, não, só vou dar uma olhada para conhecer. E aí chegou um grupo com um guia. O guia chegou, ele não se ajoelhou, ele deitou diante das imagens, e ele estava cheio daqueles patuá, daqueles negócios, daquele negócio lá, e ele deitou no meio da igreja lá do templo, em honra àqueles deuses, aqueles santos ali que estavam ali. De forma alguma, vou fazer isso. De forma alguma. Saí de perto, aí ele começou a explicar lá as coisas. E eu, né, curioso, biquei um pouquinho da apresentação dele lá, mas saí de perto. Né? Outro episódio da questão da idolatria. E vem umas coisas simples, né? Umas coisas bobas, assim, que às vezes se a gente não prestar atenção, passa desapercebido. Né? Saindo desse templo tem uma grande praça, com vários templos, várias coisas, assim, casas antigas, do sincretismo religioso que tem ali, né, no lugar. Aí veio uma senhora com aquelas fitinhas coloridas. Toma aqui uma fitinha para o senhor. Aí eu falei assim, não, obrigado. Aí ela falou, não, é de graça. Eu falei assim, não, eu sei, mas eu agradeço. E aí o colega que estava comigo lá, que não tem essas preocupações, aí ele, não, pode colocar uma aqui em mim. E eu só olhei assim, tá, depois eu falo. Aí ele saiu, por que você não quis? Aí eu expliquei para ele, olha, não, eu não professo essa fé, né, isso aí tem todo um culto em volta disso, e tal, e aí ele ficou, mas será que tem problema eu usar? Eu falei assim, olha, eu não uso, não aceito uma coisa dessa de forma alguma. Né? Isso não é para mim. Mas você acredita nessas coisas? Ele respondeu, nunca se sabe, né? E tal. Olha, aí eu falei um pouco, né? Expliquei um pouco do conhecimento que a gente tem. E tá, ele ficou com a fitinha no braço e foi embora. No outro dia ele já não veio com a fitinha no braço. Eu acho que pelo menos aquilo que eu falei com ele ficou assim, buzinando na cabeça dele. Então, são coisas simples, mas são coisas que são são símbolos da idolatria. Né? Então, irmãos, principalmente a gente tem que conhecer. Né? O estudo da palavra é muito importante. Né? Porque às vezes a gente vê uma festa, ou uma comemoração, ou a gente está na época agora, na época do Natal. O Natal verdadeiro, ele é muito importante para nós cristãos. Para outros é só comércio, é só um momento de vender e de dar presentes, essas coisas. Mas para nós é extremamente importante. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.
Tudo bem, mas foi um dia que foi escolhido, já há muito tempo, para comemorar essa data. Poderia ser qualquer outro dia do mês, do ano. Mas escolheu-se 25 de dezembro. Ah, mas por quê? Para ter um dia para a gente comemorar a chegada do Cristo na Terra. Simples assim. Ah, a Páscoa. E aí? O que é a Páscoa? A Páscoa não tem nada a ver do que é feito hoje. Né? A gente nós durante os estudos bíblicos que a gente ministrava aqui na igreja, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre a Páscoa. Né? E a Páscoa, ela tem um significado para o povo judeu e para os cristãos de enorme importância. Mas aí o que a gente tem feito? A gente tem deixado isso ser banalizado, essa importância. Né? Então, da mesma forma que a gente tem relaxado, vamos dizer assim, tem refrescado com as coisas do mundo que estão entrando nas nossas igrejas, nos nossos cultos, nos nossos jovens, a gente tem deixado que aquilo que é importante, né, verdadeiramente, tem deixado de ser tratado de forma importante e tem se desgastado. Né? E aí a gente tem estou quase terminando já, a gente tem o que eu falei aqui antes, e vale a pena dar uma passada, que é a idolatria como eu falei aqui, a idolatria do coração. Né? Ídolos do seu coração. Tem algumas que a gente precisa falar. Né? As pessoas têm idolatrado o dinheiro. Né? Não é o dinheiro para o sustento. O dinheiro é necessário para o sustento. O dinheiro é necessário para que a gente consiga fazer a nossa casa, construir alguma coisa, né? Ter um carro, ter uma vida. Né? O dinheiro é necessário para essas coisas. Mas tem pessoas que têm idolatrado o dinheiro de forma acumulativa. Ele quer ter dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Né? E por isso ele esquece de tudo e de todos. Passa por cima de tudo e de todos. Isso aí é uma idolatria. E extremamente perigosa. As idolatrias do coração, todas elas, são extremamente perigosas. Né? Outra coisa, sucesso, outra idolatria. Né? A gente tem visto aí pastores, vou falar do meio evangélico primeiro. A gente tem visto pastores, músicos, cantores, né, que atingiram um certo grau de sucesso, que passaram a idolatrar muito mais o sucesso do que o Deus que eles deveriam servir. Né? Muitos deixam de falar a verdade, inventam situações dentro da carreira de pastor, ou de cantor, ou de músico, para que eles consigam sucesso, em vez de conseguir pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Então, essas idolatrias, né, do coração. Né? Outra idolatria do coração, poder. Gente, o poder é uma coisa extremamente importante, mas muito prejudicial ao homem. Né? Tem muitos ditados, muitas falas com relação ao poder. Uma delas é o seguinte: se você quer conhecer um homem ou uma pessoa, coloca poder nas mãos delas, dá poder a ela, que aí você vai conhecê-la verdadeiramente. Né? Então, a gente tem visto, né, pessoas fazendo as mais diversas atrocidades em busca de poder, né, e com essa idolatria do poder, querendo poder acima de tudo. Outras coisas,
e essa, às vezes, a gente entra nele sem perceber. Chama-se idolatria ao trabalho. É uma idolatria do coração. Pessoas idolatram o trabalho. E, em função disso, eles se distanciam da família, dos filhos, de tudo, em função do trabalho. Ah, o trabalho não é importante? Nosso Deus, o trabalho é importantíssimo. O trabalho, ele inclusive mencionado na Bíblia, né? Que é virtuoso o homem que trabalha, que vive do fruto das suas mãos. Mas isso não pode ser o primeiro, né? Ser o mais importante. O trabalho não pode ser mais importante do que o tempo com a sua família, do tempo com Deus, do tempo com a família da igreja, vamos dizer assim, com os irmãos. Então, o trabalho é importante. E outra coisa a mesma coisa do trabalho e o dinheiro. A gente não está para servir o trabalho e nem ao dinheiro. Essas duas coisas estão para nos servir. Elas são coisas que foram deixadas por Deus, foram abençoadas por Deus, mas muitas pessoas têm colocado-se como servo, tanto do dinheiro quanto do trabalho, em função disso. Né? Outra coisa que tem afligido muito, muito os dias de hoje com relação a uma idolatria, que é a idolatria ao prazer, né? Que é a busca exagerada, né? Incessante, crescente, contínua das diversões, da glutonaria, do lazer, do passatempo. É o chamado prazer natural, né? Aí a gente tem que, o prazer controlado, justo e íntegro, não é pecado. É evidente que há muitos outros ídolos no coração dos homens, nesta era de avanços e realizações contínuos. Mas esses são os principais, né? Dinheiro, poder, trabalho, prazer. Essas coisas têm corrompido os corações dos crentes de hoje, né? Eu quero terminar com duas coisas. Paulo, que é porta-voz de Deus, dirige a igreja de Corinto e alerta: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Certamente, muitos deles estavam tentados a se envolverem com ídolos, razão pela qual Paulo os admoesta, ou seja, os chama a atenção. Deus também usou o apóstolo João para exortar os crentes a tomarem cuidado com os ídolos, em 1 João 5,21. É evidente que se trata aqui de ídolos do coração, né? No caso, tanto de Paulo quanto de João, ele está falando dos ídolos que as pessoas estavam colocando dentro dos seus corações, e não dos ídolos como imagens, igual a gente tinha falado, né? Mas coisas colocadas dentro do seu coração. E só para terminar, o sincretismo, né? Ou seja, a mistura, vamos dizer assim, religioso presente nas festas pagãs, é uma ferramenta maligna para iludir o cristão incauto ou desprovido de visão celestial e conhecimento. Então, às vezes, a gente é levado porque a gente realmente não conhece. Então, amados irmãos, essa é a minha palavra aos irmãos na noite de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aos irmãos na escola bíblica. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com cada um, né, que a gente possa tirar desses estudos, dessa palavra, bons ensinamentos para as nossas vidas, e que a gente consiga nos distanciarmos dessas coisas que são consagradas
não a Deus, a outros deuses, e que nós possamos saber identificá-las e possamos realmente estar distante delas. Eu agradeço a todos e peço que Deus nos abençoe, nos guarde, né, e nos dê uma semana aí de muita vitória, de muitas bênçãos, e fiquem com Deus. Boa noite.